Eu vou convidar aqui o doutor Emídio Matos, ele já está aqui conosco, para participar com a gente. Ele que é da sala Fiocruz UFP, né? Está acompanhando esse desenvolvimento dos casos de Covid e vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. O doutor Emídio também é integrante do COI, né? Que é o grupo de estudiosos de operações emergenciais que estão definindo os protocolos, os critérios de segurança. Doutor Emídio, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, queria começar a aproveitar a presença do senhor aqui para saber esse assunto. O assunto educação, volta às aulas, está sendo debatido entre vocês? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores. Está sendo debatido, Joelson, e, aliás, por trás desse decreto houve uma longa discussão sobre a educação. Nós tivemos uma reunião com o secretário Florentino, com o secretário Elengera, membros da CESAP, membros da Secretaria Estadual de Educação, exatamente para a gente construir esse entendimento de quais seriam as melhores alternativas. E qual é o entendimento? A educação é fundamental, há um prejuízo muito grande, já houve um prejuízo muito grande, um prejuízo social, com evasão de alunos, sobretudo os alunos mais vulneráveis. Nesse sentido, nós discutimos esse decreto para tentar barrar essa velocidade de crescimento de casos novos, preservando as escolas abertas. Eu tenho certeza de que você, quem está em casa, concorda do quão fundamental, do quão essencial é a educação. Portanto, para proteger a educação é preciso, primeiro, que as escolas, todas elas, a comunidade escolar, os pais, cumpram rigorosamente os protocolos. Se não houver cumprimento de protocolos, não vai funcionar. E segundo, que outras atividades que não são essenciais, nesse momento a gente possa recuar um pouco para, passado esse momento de pico, de crise aguda, voltar a fazer reabertura. Na prática, vamos cortar onde a gente pode cortar para garantir que as crianças possam ir para a escola. Exato, é esse o entendimento. Isso. Agora nós temos aqui, então posso considerar que o assunto educação não está em debate nesse momento, né? O assunto educação está sob análise o tempo todo, porque nós precisamos olhar se tem surto em escola, se tiver surto em escola, se vai olhar para aquele local e verificar se precisa fechar aquele ambiente ou não, mas é análise nesse sentido, de tentar manter as escolas abertas. Portanto, dependendo do COI, tem aula segunda-feira. Tem aula segunda-feira, a não ser que alguma coisa mude até lá, porque a dinâmica da pandemia é muito rápida. Muito rápida, tá bom. Então vamos olhar um pouco para essa dinâmica da pandemia. Nós temos aqui alguns gráficos, que nós vamos colocar na tela para você, que falam, por exemplo, da média de casos por região aqui no estado do Piauí. Esse gráfico, doutor Emídio, ele mostra o que de mais relevante no que diz respeito à pandemia. Bom, primeiro, para o telespectador entender, o Piauí se organiza em 11 territórios de saúde. Eles estão representados aqui nesse mapa. E aí o que é que a gente verifica? Como ele está com cores diferentes, é que a pandemia não acontece da mesma forma, ao mesmo tempo no estado inteiro. Então a gente tem a parte centro-norte do Piauí mais avermelhada, e a parte sul mais esverdeada. O que é que isso revela? Muito provavelmente, esse novo surto, ele surgiu lá nas festas de Réveillon. Vocês noticiaram aqui as festas de Barra Grande, a quantidade de pessoas que adoeceram. E o mapa mostra um pouco disso? O mapa mostra aqui na pontinha, ó, você vê mais alaranjado, mais para o vermelho. Quanto mais alaranjado, mais casos. Quanto mais avermelhado, mais casos por 100 mil habitantes. Então você tem essa região mais central e norte do estado, com esse maior número de casos. E aí o vírus está se espalhando para o interior do estado. Eu estava, Joelson, ainda ontem, conversando com o pessoal da Fiocruz Rio, que tem divulgado os boletins, o que é que eles estão mostrando? Nas capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essa primeira onda, por conta da Ômicron, ela está reduzindo nas capitais, mas agora está interiorizando o vírus. E aí há uma preocupação muito grande, porque a assistência hospitalar no interior do estado, ela é mais frágil. Há um risco de aumentar a gravidade. Nos anos anteriores, nos 2 anos anteriores, a gente verificou isso. Quando interiorizou o vírus, ela se tornou mais grave, porque a assistência é, historicamente, mais frágil. Portanto, há uma preocupação sobre isso. E um outro aspecto é, aqui no sul do estado, que a gente está vendo esverdeado, ou está de fato melhor, não chegou lá ainda, essa nova onda, ou a gente tem muita subnotificação. A gente não tem teste suficiente. Lembra que ainda no início da pandemia, ainda com o ministro Henrique Mandetta, o governo federal lançou um plano nacional de testagem. Isso nunca foi efetivado. Se você não testa,
você não visualiza os casos e não consegue quebrar o ciclo de transmissão. Eu estive, Joelson, no final de semana passado, numa conferência de saúde do município de São Raimundo Nonato. E lá nós estivemos reunidos na Câmara Municipal com os secretários que fazem parte daquele território de saúde, da Serra da Capivara. E a preocupação já era, na semana passada, do número crescente de casos naquela região e da preocupação de organização em relação a festas, em relação a tudo que a gente está discutindo aqui, as escolas. Então, o território lá do sul do Piauí já estava, na semana passada, reunido para tentar encontrar alternativas para a gente enfrentar essa nova onda que a gente está vivendo. Quem sabe evitar que se torne laranja, amarelo, laranja, vermelho. Isso, que é o ideal, é você quebrar o ciclo na comunidade. A gente precisa envolver cada vez mais as equipes de estratégia saúde da família. Aqueles que estão na UBS aí no seu bairro, aí na sua região. São essas equipes que efetivamente conseguem dialogar com a comunidade, convencer as pessoas que ainda não se vacinaram para se vacinarem. Então, a gente precisa fortalecer as equipes da atenção básica, da estratégia de saúde da família, porque elas são fundamentais para a gente, de fato, vencer a pandemia. E evitar essa correria por abertura de leitos, né? Que a gente tem feito. Exato, Joyce. O secretário explicou muito bem. Dá trabalho abrir leitos. Tem um aspecto importante em relação aos leitos, as equipes. Precisa de equipe extremamente especializada para trabalhar em ambientes de UTI, e a gente está num momento agora que equipes inteiras estão adoecendo. Então, você tem os hospitais desfalcados de equipes inteiras, como é que você vai ampliar? E a demanda E a demanda aumentando. Então, a conta não fecha. Sim. Esse é o cenário que a gente tem agora. Isso traz também um gráfico, por região, né, do estado do Piauí, um pouco desse desempenho. E aqui o Vale do Canindé, em Oeiras, me parece com um número maior. O que ele representa, esse gráfico? Exato, Jorge. Eu vou chegar aqui para mostrar primeiro uma coisa para vocês. A gente tem algumas linhas aqui, o telespectador pode observar, verde, azul e vermelho. O que isso significa? São marcadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano que mostra como é que está a pandemia. O que a gente verifica no Vale do Canindé, que é o agrupamento de municípios ali da região de Oeiras, está acima do vermelho, ou seja, uma pandemia fora de controle nesse momento naquela região do Vale do Canindé. Região de Oeiras. Região de Oeiras. Aí depois vem Parnaíba e vem Entre Rios, que é Teresina. Então, é esse o cenário que a gente tem agora. Então, eu posso dizer que a única que está fora de controle é a região do Vale do Canindé e Oeiras. Que está completamente fora de controle, mas quando a gente olha para a linha verde, o CDC só considera uma pandemia sob controle quando está abaixo da linha verde. Então, você só tem aí 3 territórios. São Raimundo Nonato está passando, né? São Raimundo Nonato, mas Chapada das Mangabeiras, que é a região de Bom Jesus, Bom Jesus, Vale do Sambito e Valença e Tabuleiras do Alto Parnaíba, lá em Uruçuí. Então, seriam as regiões... E é essa a nossa preocupação, se vai repetir o comportamento que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, que daqui a 2 semanas isso vai se interiorizar. E aí as equipes de saúde precisam ser capacitadas, reforçadas, para que a gente consiga dar conta dessa interiorização do vírus. Próxima tela que nós vamos mostrar aqui traz um pouco dos picos de ocorrências de mortes no estado do Piauí. Nós temos uma área, uma região marcada, que é o do dia 22 de março. Esse foi o período mais crítico que nós enfrentamos no ano passado, né? No ano passado. O telespectador lembra que no ano passado, março começou e abril foi o ano de maior número de óbitos. Mas o que é que a gente mostra agora? Aí do seu lado, a gente tem a última semana epidemiológica. Esses são os dados da taxa de positividade para a Covid-19 dos exames que são feitos no LACEN. Então, são dados do LACEN em Piauí. O que é que a gente mostra? Um crescimento absurdo de uma semana para outra. De número de casos. De positividade. Não é gente que morreu. Não, positividade. Que adoeceram. O que é que isso significa? Está lá em cima 47,52%. O que é que isso significa? É bom que o telespectador entenda isso. De cada 100 testes realizados no LACEN, na semana passada, 47,52 deram positivo para a Covid-19. É um percentual muito alto. 47,52. Quando eu comparo com o começo dessa semana, desse mês, comecinho desse mês, janeiro de 2022. Houve um aumento de 263%. Do comecinho do mês para agora, para a semana passada. 263%. Esse aumento de taxa de positividade. Triplicou. Ou seja, um aumento muito alto, muito grande, a velocidade muito grande de aumento. E aí, quando eu olho para o número de óbitos, nessa semana passada, 9 óbitos. Com essa taxa de positividade, 9 óbitos. Muito bem. Quando eu olho para esse dado aqui, de março do ano passado, que foi o período crítico do ano passado, essa taxa de positividade estava ligeiramente abaixo, estava em torno de 45%. E nós tivemos 244 óbitos.
Tá, então eu posso entender isso como um sinal positivo. E qual é a razão? Qual é a diferença de março do ano passado para agora? Vacina. Vacina. Em março do ano passado, nós tínhamos menos de 10% da população completamente imunizada. Hoje, até o momento que eu olhei antes de vir para cá, 77,19% da população completamente imunizada. Ou seja, esse dado mostra de maneira muito clara. As vacinas estão protegendo. Não é que a variante Ômicron seja menos agressiva. É que as pessoas imunizadas, completamente imunizadas, estão mais protegidas contra a variante Ômicron. Entendi. Então, é vacina que está salvando vida. Então, nós temos mais casos do que em março, mas nós temos menos mortes do que em março. Menos mortes do que em março. Esse é o dado mais interessante. Agora, nós devemos ter um aumento no número de casos ainda no período daqui até o Carnaval. Próxima tela pode nos ajudar a entender um pouco isso. O que é que ela mostra? Nós temos aí um desenho que pode apontar para... Isso, esse é um dado da Universidade de Washington, que tem projetado para o mundo inteiro. E, primeiro, mostra que, novamente, o período mais crítico do ano passado, em número de óbitos. Então, você percebe a quantidade de óbitos. Agora, lá do seu lado, Joel, embora o número de casos esteja subindo vertiginosamente, o número de óbitos não vai subir na mesma proporção. Essa é a projeção. Tá, a onda é bem menor, né? Bem menor. O gráfico é bem menor. E aí a Universidade de Washington leva em conta alguns cenários. Quais são os cenários? A projeção, do jeito que a gente está agora, a gente pode chegar a uma média de óbitos lá no comecinho de março, de 10 óbitos por dia. Hoje a gente está em 5 em média, então a gente pode dobrar isso. Nós tivemos 9 em segunda-feira, 13 ontem e hoje mais 9. Isso, mas a média ainda está em 5. Baixo, né? A gente pode dobrar isso, mantendo como está agora. Agora, um outro cenário projetado, se todo mundo que puder, for ao posto de vacina, tomar a dose de reforço, se toda a população compreender a necessidade de usar a máscara corretamente, cobrindo nariz e boca, essa média também vai subir, mas sobe para 7. Então, são condicionantes que dependem muito do nosso comportamento, do meu, do seu, do telespectador que está em casa agora assistindo. Nós mandamos nesse gráfico. Nós mandamos, é isso, nós mandamos nesse gráfico. Ele não é um veredito final. Nós podemos manusear essas condicionantes. Vacinando, tomando a terceira dose. Você disse agora, tem pessoas que não foram para a primeira dose ainda. Então, nós precisamos, as equipes de estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, identificar essas pessoas em cada bairro, em cada rua, convidar essas pessoas para se vacinarem. E as pessoas que estão na época da dose de reforço, principalmente os idosos, não se pode mais perder tempo. Vacina salva a vida. Então, é um convite que se vacinem, e o uso correto de máscara. Não é possível abandonar as máscaras. Porque o telespectador entenda, ele pode dizer assim, mas vocês dois estão sem máscara nesse momento, você e o apresentador. Nós estamos mantendo uma distância, nós não vamos passar mais do que 15 minutos aqui juntos, porque aí aumenta o risco. E toda a equipe que vocês não estão vendo aí em casa, que está por trás das câmeras, está usando máscara. Então, a importância da gente, de fato, manter os protocolos, porque a gente vai conseguir vencer juntos. Não pode ser só o governo, só o indivíduo, só um bairro. Precisa ser uma compreensão coletiva. Quero agradecer. Muito obrigado ao senhor doutor Emídio. Muito obrigado pela participação. Integrante do COI, integrante da sala Fiocruz UFP, que faz os estudos de análise dos casos de Covid. Muito obrigado pela participação mais uma vez. À disposição, Joelson, mais uma vez, nós podemos construir um 2022 melhor, com mais saúde, desde que haja uma compreensão e uma ação coletiva. Nós vamos, de fato, ter um ano de 2022 com mais saúde. Muito obrigado, doutor Emídio. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.